Você estava procurando um programa sobre os destaques do futebol de base? Encontrou! O De Olho nas Crias é uma novidade do Gol em que vamos falar sobre os jogadores que estão surgindo e que você precisa conhecer. É sobre o craque do futuro do seu time, do futebol brasileiro e até internacional, masculino e feminino. Lançamos o programa com uma retrospectiva do futebol de base em 2021. E é por isso que separamos 10 nomes de diferentes clubes do futebol nacional, da defesa ao ataque. Nossos primeiros destaques são os goleadores, 3 nomes que são sinônimo de gols em seus clubes e prometem bastante até para a disputa da Copa São Paulo, que tem início no dia 2 de janeiro. Começamos com o atacante Alan, do Palmeiras, de 17 anos, foi artilheiro do Paulistão Sub-17 e marcou 24 gols na temporada. O próximo destaque é Juan Seco, jogador de 20 anos do Santos. Ele é centroavante de origem e foi contratado em definitivo pelo Peixe pensando na disputa da própria Copinha, já que ele tinha vínculo anteriormente com o Flamengo de Guarulhos. Para fechar a lista de atacantes, temos Vitor Roque, do Cruzeiro. Ele apareceu alguns minutos já entre os profissionais, tem 16 anos e foi artilheiro do Mineiro Sub-17. Para falar um pouco mais sobre os atacantes, quais desses jogadores não podemos perder de vista, convido o jornalista Rodrigo Debrum, que acompanhou o rendimento deles ao longo desta temporada. Fala, Paulo. Olha, no meio dessa molecada boa eu destaco 2 garotos que até podiam ser uma dupla, o Juan do Santos e o Alan do Palmeiras. Começando pelo Alan, ele acabou de ser artilheiro do Palmeiras, vice-campeão paulista Sub-17 com 14 gols e fechou o ano com 24 gols em 32 jogos. Ele é um ponta agudo, como o nosso Tite gosta de dizer sempre. Teve um jogo de 4 gols no Campeonato Paulista e um de hat-trick. Ele é veloz, tem bom controle de bola e também tem uma finalização de muita qualidade. Lembrando, o Alan surgiu muito bem no Figueirense, onde foi chamado para a Seleção Brasileira Sub-15 até, e o Palmeiras rapidamente percebeu o talento desse garoto e o contratou há 2 anos. Ele tem contrato até 2024 com o Verdão. Já o Juan dos Santos chamou a atenção do Peixe quando atuava no Flamengo de Guarulhos. Nessa temporada ele atuou no time de aspirantes e também no Sub-20, que foi onde de fato ele se destacou. Foram 13 gols em 18 jogos. Com 1,89 m de altura, ele tem muita força física, chuta bem de fora da área e acho que essa é a principal característica que chama a atenção assim no Juan. O Santos garantiu no fim desse ano uma extensão de contrato com ele, em definitivo, e agora o acordo é até 2024. Agora é a hora de conhecermos um pouco mais sobre as promessas que temos no meio de campo. Nesse setor, especificamente, foi um pouco mais difícil escolher os nomes que apresentaríamos aqui, até porque tem muita gente boa. Começando pelo Matheus França, do Flamengo. Você que é rubro-negro provavelmente já ouviu falar sobre o Matheus. Grande destaque da categoria Sub-17 e, apesar de ser meia de origem, marca muitos gols. Foram 19 na base nessa temporada. Outro nome que chama a atenção é o do polivalente Rubens, do Atlético Mineiro. Rubens pode jogar tanto como volante, já que tem como das principais características o poder de desarme, e também como meio ofensivo. A boa chegada no ataque rendeu 15 gols para ele neste ano. O meia Arthur, do Fluminense, mais novo de toda essa turma, de 16 anos, é tratado como uma das principais joias de Xerém. E por fim, temos ainda Andrei Santos, volante do Vasco, que foi destaque do Cruz Maltino do Brasileiro Sub-20, mesmo jogando acima da categoria, lembrando que o Andrei tem apenas 17 anos. Agora o trabalho mais difícil fica para o Rian Gomes, que acompanha lá de perto, lá do Rio de Janeiro, alguns desses jogadores e pode falar melhor pra gente. Então, Paulo, dentre os destaques selecionados para o meio-campo do nosso De Olho nas Crias, e que meio-campo, por sinal, vou falar de 2 nomes em específico. O primeiro vem lá de Xerém, que é uma verdadeira máquina de formar talentos. Eu estou falando de Arthur, que com apenas 16 anos e 8 dias se tornou o jogador mais jovem da história a vestir a camisa do Fluminense em um jogo oficial. Isso aconteceu no Campeonato Carioca. Ao longo da temporada, o destaque se manteve, mas agora pelo Sub-17, onde o jogador acumulou convocações para a seleção brasileira e também foi vice-artilheiro do campeonato estadual da categoria. Canhoto, habilidoso e com muita facilidade para encontrar o passe no último terço, Arthur não só foi destaque do Fluminense nessa temporada, como também é uma das grandes promessas para essa próxima Copa São Paulo.
Agora, saindo de Xerém, eu vou direto para o Ninho do Urubu. E por lá eu destaco o Matheus França. Com apenas 17 anos, Matheus foi, sem sombra de dúvidas, o principal nome da base rubro-negra em 2021. Protagonista nos títulos da Copa do Brasil Sub-17 e do Campeonato Brasileiro, Matheus também se destacou pela equipe Sub-20, marcando muitos gols e dando assistências. Polivalente, Matheus tem muita força na chegada até a área e um excelente poder de finalização. O destaque foi tanto que Matheus chamou a atenção do futebol do exterior e o Flamengo agiu rápido para dar uma bela de uma valorização para o jogador. Uma renovação até 2027 e uma multa rescisória estipulada no valor de 100 milhões de euros, aproximadamente 640 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Paulo? Rian, eu diria que é uma cláusula até proibitiva. É um valor que ajuda o Flamengo a se resguardar do grande assédio que espera pelo Matheus, o que é natural, né? É uma das principais promessas dessa nova geração do Ninho do Urubu. Para fecharmos bem essa primeira edição do De Olho nas Crias, não poderíamos deixar de falar sobre os defensores. Temos 3 nomes que não devem demorar a aparecer entre os profissionais de seus clubes. O próprio Tauan Lara, do Internacional, já está confirmado no elenco colorado para 2022. É o lateral esquerdo que se destaca, principalmente pela chegada ao ataque e poderio ofensivo. Temos também o Reginaldo, lateral esquerdo do Corinthians, que era profissional antes de chegar ao timão. Pertenceu ao ABC, se destacou por lá e chegou para as categorias de base do Corinthians no ano passado. E fechando os destaques, temos o zagueiro Igor Beraldo, do São Paulo. É sobre ele, inclusive, que o nosso jornalista e scout Carlos Ramos vai falar. Pois é, Paulo, dos 3 nomes que a gente separou, eu queria comentar especificamente sobre um deles, que é o Lucas Beraldo, zagueiro 03 do São Paulo, que tem uma característica muito interessante. A gente já se acostumou a ver no futebol brasileiro o zagueiro invertido, que é aquele zagueiro que joga no lado oposto do seu pé dominante. E normalmente a gente vê muito o destro jogando na esquerda. Tem um exemplo muito claro do Léo Ortiz que se destaca nesse sentido no Bragantino. Mas o Lucas Beraldo, ele é o contrário. Ele é um zagueiro canhoto que joga no lado direito da zaga. Eu separei alguns lances aí que a gente está vendo do Beraldo na primeira fase de construção do São Paulo. Ele, mesmo sendo um zagueiro canhoto jogando do lado direito, ele tem uma qualidade de ambidestria muito boa. Ele faz total diferença para o São Paulo na primeira fase de construção, com passos verticais, lançamentos, enfim. É um jogador muito interessante, tecnicamente muito evoluído e que eu acredito ser um dos principais jogadores do setor nessa geração 03. Então, com certeza, é um nome para a gente ficar de olho. Obrigado, Carlos. Essa primeira edição do nosso programa fica por aqui. Essa é uma iniciativa que vai nos acompanhar ao longo de todo 2022, conforme as competições de base forem surgindo. Você que acompanha o Gol já está acostumado. Aqui acompanhamos todos os torneios nacionais do futebol de base e também a maior parte dos estaduais nas categorias Sub-17 e Sub-20. Eu fico por aqui e você segue daí, de olho nas crias. Até a próxima!